Olá, turminha! Eu sou o professor José de Assis e nesta aula nós vamos entender o que é um servidor VPS, suas vantagens e também saber como escolher o melhor VPS. VPS significa Virtual Private Server ou servidor virtual privado. Virtual significa que o servidor é criado por um software de virtualização dentro de um servidor físico. Um exemplo de software de virtualização é o VMware. Private significa que o servidor é privado, ou seja, ele é restrito para você. Server é o servidor web. Para saber o que é e como funciona o servidor web, assista a videoaula indicada aqui no cartão. Para entender melhor o significado de VPS, vamos fazer uma comparação entre a hospedagem de sites tradicional, que é compartilhada, e o servidor dedicado. Na hospedagem compartilhada, seu site estará armazenado e dividindo espaço e recursos com centenas de outros sites hospedados no mesmo servidor. Por outro lado, em um servidor dedicado, a máquina física, o servidor, hospeda apenas o seu site. É possível hospedar outros sites e serviços, porém é você quem decide isso. Nesse cenário, é fácil imaginar que a hospedagem compartilhada terá limites e recursos menores de um servidor dedicado. Essa diferença também se revelará no preço dos serviços. Um servidor dedicado é muito mais caro do que uma hospedagem de sites compartilhada. Em uma hospedagem compartilhada, um único servidor é repartido e custeado entre centenas de clientes, ao passo que no servidor dedicado, o custo é de apenas um único cliente. Seria muito bom se pudéssemos ter uma opção intermediária, ou seja, com mais recursos do que um servidor compartilhado, mas não tão caro quanto um servidor dedicado. É aí que o VPS se encaixa. Um servidor VPS é um servidor dedicado virtualizado. Quem precisa de um servidor VPS? Vou citar aqui alguns exemplos em que o uso do VPS é recomendado. O primeiro e o mais importante é quem tem um site hospedado em um servidor compartilhado e o tráfego cresce até que os tempos de resposta do servidor sejam muito longos. Isso normalmente acontece quando o site tem milhares de visitas por dia. A hospedagem compartilhada oferece recursos limitados, mesmo que seja um plano ilimitado. Outro exemplo é quem tem vários sites hospedados de forma individual. Nesse caso, o VPS pode ser uma solução mais barata. Precisa de um servidor VPS também quem pretende abrir uma empresa de hospedagem de sites. Neste caso, o ideal é começar com o VPS e à medida que o negócio for crescendo, você pode migrar para um servidor dedicado. O servidor VPS também é indicado para quem quer montar um servidor para jogos, por exemplo, um servidor para o Minecraft. E também para quem é desenvolvedor e precisa de um ambiente real para testes e estudos. O VPS permite que você escolha o sistema operacional, além do acesso como administrador. Isso permite a você instalar e configurar qualquer aplicação que desejar. Isso não acontece na hospedagem compartilhada. Como funciona o servidor VPS? O servidor virtual funciona dentro de um servidor físico junto com outros servidores virtuais. Porém, seus recursos e capacidades são bem definidos e separados em cada ambiente virtualizado. Ou seja, existem áreas privadas e exclusivas entre os servidores virtuais. Isso assegura que um site não vai afetar de maneira alguma outro site hospedado no mesmo servidor. Vantagens de um VPS: autonomia. Além de instalar o sistema operacional de sua preferência, configurar o servidor conforme suas necessidades, instalar tudo o que você quiser, você também terá
total controle sobre o painel administrativo e poderá, por exemplo, reiniciar a máquina virtual para liberar memória ou corrigir algum travamento, algo que não seria possível em um servidor compartilhado. Recursos dedicados. Você tem uma quantidade de recursos dedicados na máquina que roda o servidor, como por exemplo memória e espaço em disco. Você poderá usar seus recursos até o limite sem se preocupar em prejudicar outros usuários do servidor. Upgrade. É fácil expandir os seus recursos. Você pode fazer um upgrade de memória, CPU e outros recursos sempre que o seu site crescer. Segurança. Seu site estará hospedado em um ambiente fechado e protegido das outras contas VPS, além de ter um número de vizinhos reduzido. Como possui privacidade de dados, as preocupações com segurança diminuem consideravelmente. Custo. Embora tenha muitas características de um servidor dedicado, os servidores VPS possuem um excelente custo-benefício. Os valores variam conforme o plano escolhido. Como configurar um servidor VPS? Em geral, você irá encontrar dois cenários, o VPS gerenciado e o VPS semi-gerenciado. No VPS gerenciado, a configuração inicial do serviço é feita pela empresa de hospedagem e um painel de controle é oferecido para administrar o servidor. No VPS semi-gerenciado, o cliente terá acesso ao servidor por linha de comando e ficará responsável pela instalação e manutenção dos serviços que desejar. Como escolher o melhor servidor VPS? Essa resposta depende de dois fatores: quanto você quer gastar e quanto você necessita de recursos, memória, processador, etc. A maior vantagem é que você pode começar com um plano básico e fazer um upgrade conforme a necessidade.